Olá, bênçãos. Sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Conteúdo a ser abordado: a sociologia e a relação entre indivíduo e sociedade. Como eu já disse para vocês anteriormente em uma outra aula, antes de fazer qualquer discussão a respeito do conteúdo abordado, eu explicaria para vocês o porquê de estudar, qual o objetivo de estudar aquele conteúdo. Iniciando nessa abordagem, nós temos o código da BNCC, EM13-CHS-101, fazendo referência à habilidade de analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Levando em conta especificamente para a nossa disciplina de Sociologia, visa compreender o processo de desenvolvimento de determinadas ideias, de determinados pensamentos, de determinadas teorias. Em questão agora, as teorias que visam entender a relação entre indivíduo e sociedade. Dentro dessa perspectiva, ao final desse conteúdo, você deverá ser capaz de, inicialmente, compreender a relação entre indivíduo e sociedade como uma questão central para o desenvolvimento da teoria sociológica. Depois, relacionar o protagonismo do indivíduo ou da sociedade com as teorias fundamentais da sociologia clássica. E, por último, reconhecer a sociologia contemporânea como um esforço para eliminar a dualidade entre indivíduo e sociedade na análise dos fenômenos sociais. Fazendo a introdução mais direta, mais específica, referente a esse mesmo conteúdo, nós iremos abordar nessa aula um dos princípios que norteiam a sociologia, que é justamente a compreensão da relação entre indivíduo e sociedade. Como assim? De que forma se dá essa relação? Até que nível se dá essa relação? Ou seja, até que ponto a sociedade influencia o indivíduo e até que ponto o indivíduo modifica a sociedade. Dentro desse contexto, é válido nós nos relembrarmos do próprio conceito de liberdade. Eu sei que conceituar é uma coisa muito complexa, porque pode muitas vezes fazer com que aquele conceito limite determinado fenômeno, no caso, o fenômeno da liberdade. Mas para que vocês possam compreender, bora entender a liberdade como a capacidade de autodeterminação, a capacidade de auto-mando, ou, falando de uma forma bem simples, é a capacidade que você tem de mandar em você mesmo. Por que essa discussão vem logo de início, quando nós discutimos a relação entre indivíduo e sociedade? Porque o questionamento que eu faço para vocês é: somos realmente livres? Até que ponto, de verdade, determinados gostos, determinadas vontades que nós temos são frutos de nossas próprias características e não da influência da sociedade? Digo isso porque eu quero que vocês se indaguem até que ponto somos livres. Existe mesmo esse conceito de liberdade? Pelo menos a liberdade que nós às vezes entendemos. Tendo dito isso, eu quero que vocês compreendam o seguinte: quando nós discutimos a liberdade, ou seja, essa capacidade de autodeterminação, de mandar em si mesmo, de ser dono do seu próprio nariz, vocês têm que entender o seguinte: dentro dessa concepção, a sociologia acaba olhando o conceito de liberdade dentro de duas formas: a liberdade natural e a liberdade social. Como assim? A liberdade natural, nós podemos dizer que é aquela liberdade total, é aquela liberdade que se baseia unicamente na sua própria vontade, onde você não é limitado por regras, códigos morais e nem lei. É como se você vivesse na floresta, vamos dizer assim, ok? Como um animal selvagem que faz simplesmente aquilo que seu instinto deseja. Já no caso, por exemplo, a liberdade social faz referência àquilo que a sociedade te permite fazer, aquilo que a sociedade te deixa fazer. Eu sei que, olhando por esse lado, se nós temos aqui uma limitação da sua vontade, você pode até dizer que isso não é liberdade. Mas aí é que está a questão. Por isso que a sociologia fez essa divisão entre liberdade natural e liberdade social, para que vocês pudessem compreender que quando nós vivemos em sociedade, o conceito de liberdade natural não é mais utilizável,
uma vez que nós temos que dar de conta daquilo que nós fazemos. Nós temos um conjunto de direitos e deveres, sem falar também que convivemos com outros indivíduos que também têm suas próprias particularidades. Então, de novo, dentro da sociedade, o conceito de liberdade natural não pode ser utilizado, e sim o conceito de liberdade social, onde fazemos aquilo que as leis nos permitem fazer. Isso ficou claro para vocês? Tendo discutido esse conceito de liberdade natural e liberdade social, eu quero aqui fazer uma observação. Coloco uma coisa na cabecinha de vocês. Se eu fizer algo que traga como consequência uma determinada punição, significa que eu não podia fazer aquilo. Então, essa ideia de eu ser punido por algo implica que eu não estou vivendo em meio a uma sociedade natural, com liberdade natural, e sim uma sociedade que se utiliza da noção de liberdade social. Em que sentido? Porque na liberdade social a gente não só faz o que a sociedade deixa. Então, se a gente fizer algo que a sociedade não deixa, nós seremos punidos. Deu para entender? Repetindo, de uma forma bem simples. Liberdade natural, liberdade social. Liberdade natural é aquela que a gente faz o que quer, sem lei, sem nada. Como se a gente vivesse em forma de selvageria. Liberdade social é aquela liberdade controlada, restrita, onde nós só podemos fazer aquilo que as pessoas, os superiores, as instituições nos permitem fazer. Beleza? Dentro da sociedade, com essa liberdade social, se nós fizermos algo que a sociedade não permite, nós seremos punidos. Então, uma das formas de vocês saberem essa distinção sobre esse conceito de liberdade natural e liberdade social é você saber se vai ser punido ou não. Ok? Tendo já explicado isso, eu quero que vocês possam entender o seguinte, que, como eu já havia comentado com vocês, essa preocupação, né, dessa relação entre indivíduo e sociedade é um tema fundamental na sociologia. Na verdade, essa preocupação faz parte de todas as ciências sociais, ou seja, sociologia, política e antropologia. Quer dizer, até que ponto nós influenciamos a sociedade e até que ponto somos influenciados por ela. Dito de uma forma diferente, a sociologia ela busca compreender como é que se dá essa relação, até que ponto um influencia o outro. Beleza? Tendo falado isso, nós queremos agora que vocês compreendam um conceitinho que é chamado de determinismo. Basicamente por quê? Porque dentro dessa discussão entre a relação entre indivíduo e sociedade, nós vamos nos deparar com uma situação. Que situação é essa? Nós influenciamos a sociedade através de nossas ações, nossos pensamentos e nossas ideologias? Ou a sociedade nos determina, retirando todas as nossas liberdades individuais e nos impondo o desejo de um coletivo? Com esse questionamento, surge o princípio de determinismo, ok? Nós temos aqui, especificamente no nosso conteúdo, a ideia de determinismo social. Todavia, nós temos um conceito bem amplo, como determinismo social, cultural, biológico, geográfico. Mas antes de mais nada, antes de comentar qualquer um, eu quero que vocês compreendam a ideia de determinismo como justamente essa falta de liberdade. Enquanto a liberdade implica você ter a capacidade de se autodeterminar, se mandar, a lógica determinista prega justamente o quê? O contrário, onde o indivíduo não tem nenhuma capacidade de se mandar, se autodeterminar, se controlar. Ele é controlado por outra coisa, ele é controlado por outra pessoa. Ele é determinado por outra coisa, ele é determinado por outra pessoa. Basicamente, é isso que se chama determinismo. O ser humano não se determina, o ser humano não se manda. Tendo discutido isso, eu vou apenas comentar de forma bem genérica as outras formas de determinismo, como o determinismo geográfico, biológico e cultural, sendo que nós vamos nos ater mais à própria questão do determinismo social, já que nós estamos discutindo a respeito da relação entre indivíduo e sociedade. Ok?
No determinismo biológico, você é influenciado pelo seu próprio DNA, você é influenciado pela hereditariedade. Dessa forma, você não tem escolha. Como assim? Se você for filho de alguém que é um bandido, se você for filho de um assassino, de um ladrão, mesmo que você não queira, mesmo que você não goste, você vai acabar se tornando também. Porque, de acordo com essa lógica, isso está no seu DNA, está no seu sangue. Compreendem? É a mesma lógica que, durante muito tempo, os racistas utilizaram ao dizer, por exemplo, que por mais que um negro tentasse ser bom, ele jamais seria tão bom quanto um branco. Não porque ele não queria, mas porque ele não era capaz de enfrentar seu próprio sangue, seu próprio DNA, que o determinaria a ser inferior. Beleza? Isso é determinismo biológico. No caso do determinismo cultural, implica justamente o fato de que a cultura te influencia de uma forma que você não tem opção. Você é totalmente determinado pela tua cultura. Pegando, por exemplo, a ideia aqui de brasileiro. Quando nós pensamos na lógica de brasileiro, partindo desse princípio do determinismo cultural, significa que todo brasileiro é bom de bola, é bom de samba, e trazendo para o regionalismo, né, falando aqui no caso, por exemplo, do Ceará, do Nordeste, significa que se você é cearense, é nordestino, você gosta de todas aquelas comidas que são típicas do Nordeste, como coalhada, como cuscuz, como buchada, como panelada, e por aí vai. Vocês estão entendendo? Você não tem escolha, você não tem opção, uma vez que a cultura te determina. Isso é o determinismo cultural. Nós temos também a ideia de determinismo geográfico. O determinismo geográfico vai dizer o seguinte, que de acordo com onde você nascer, as características daquela região vão te determinar. Como assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Durante muito tempo na história do Brasil, se dizia o seguinte, que devido ao calor típico aqui do Brasil, perdão, isso fazia com que o brasileiro fosse preguiçoso, porque o calor não deixava o brasileiro trabalhar. Isso foi, inclusive, uma das justificativas para, com o fim da escravidão, se buscou trazer muita gente de fora, os imigrantes, durante o final do século XVIII e início do século XIX e século XX. Entenderam? Essa prática de trazer gente de fora, porque dizia que pelo fato das pessoas terem nascido aqui em um clima muito quente, essas pessoas, além de serem muito dadas à sexualidade, também não seria dado ao trabalho, ou seja, seriam preguiçosos. Não é nem porque a pessoa queria ser diferente, é porque ela não conseguiria, porque onde ela nasceu influenciaria ela. Consegue entender? É a mesma coisa de você dizer, daquela forma bem preconceituosa, que todo baiano é preguiçoso. Por quê? Porque nasceu na Bahia. Entenderam? Determinismo biológico é quando você é influenciado pelo teu sangue, pelo DNA. Determinismo cultural é quando você é influenciado pela cultura a qual você nasceu. Determinismo geográfico é quando você é influenciado pela região onde você nasceu. Enfatizando agora, nós temos a própria questão do determinismo social. O determinismo social vai se basear na ideia de que uma pessoa é totalmente influenciada pela sociedade, onde tudo o que faz, pensa e acredita é fruto dessa influência. Ou seja, se você nasceu em uma sociedade machista, você sempre vai ser machista. Se você nasceu em sociedade homofóbica, você vai ser sempre homofóbica. Se você nasceu em uma sociedade racista, você vai ser racista. E mesmo que você queira lutar contra essas características, não será capaz, porque você vai ser determinado pela própria sociedade. Isso é o que determinismo social prega. Caso ainda não tenha ficado muito claro, nós podemos também dizer o seguinte, um exemplo para vocês, né? Que de acordo com o determinismo social, a sociedade te influencia, não deixando você escolher nada. Um exemplo, se você nasce em uma favela dominada pelo crime, você com certeza vai ser bandido. Se você nasce em um local seguro, como aqueles domínios, como aqueles condomínios fechados de luxo, com certeza você vai ser uma pessoa de bem. É óbvio, pessoal,
que nós estamos falando de um conjunto de pensamentos que hoje em dia não podem mais ser defendidos, pelo menos não de uma forma racional, não de uma forma científica. O que não significa que algumas pessoas ainda não teimem em querer que essa lógica permaneça. Nós estamos falando de pessoas que se baseiam na lógica preconceituosa, racista e xenofóbica. Ok? Pois bem, ao se discutir sobre essa temática da relação entre indivíduo e sociedade, outra questão que nos vem à tona, já que nós falamos sobre essa questão de liberdade, liberdade natural e especificamente sobre liberdade social, nos vem à tona a questão das regras que nos regem, independente da nossa consciência que temos delas. Como assim? Existem algumas regras, como não matar, não roubar, que nós sabemos delas, nós temos consciência delas, mas existem outros conjuntos de regras que nos ensinam como agir, como falar, que se baseia também nas nossas próprias relações sociais, no nosso contato com o próximo, com o vizinho, que a gente não percebe, nós não entendemos, nós não compreendemos, apenas nós reproduzimos. Esse conjunto de normas, esse conjunto de regras, independente da gente ter consciência ou não, é o que nós chamamos de estrutura social, ok? Caso, porventura, ainda tenha ficado um pouco confuso, nós podemos resumir que estrutura social são um conjunto de normas, regras e valores que orientam tudo o que fazemos, desde dar um bom dia para alguém até pedir a bênção a um parente mais velho como os pais, ou mesmo, por exemplo, a ideia de que algumas pessoas se benzem ao passar perto de igrejas. Ok? Isso tudo nós chamamos de estrutura social. Beleza? Tendo discutido já isso, nós vamos adentrar agora em 3 autores que, cada um a seu modo, vai discutir essa relação existente entre indivíduo e sociedade. Nós estamos falando, por exemplo, de sociólogos clássicos, como Durkheim, Weber e Marx. Cada um à sua maneira vai buscar compreender essa relação. E é válido lembrar aqui que quando nós falamos desses 3 autores, vocês têm que entender o seguinte: esses 3 autores juntos, eles formam o que é chamado de tripé da sociologia, ok? Tendo comentado isso, nós vamos agora discutir cada um por um sobre a visão que eles têm, beleza? Iremos iniciar com Émile Durkheim. Durkheim, pessoal, ele vai criar a teoria que vai ficar conhecida como fatos sociais. Basicamente, o que são esses fatos sociais? Esses fatos sociais são os conjuntos de valores e regras que orientam o nosso comportamento dentro de uma determinada sociedade. Quer dizer, esses fatos sociais, eles orientam nossa forma de agir, nossa forma de se comportar, nossa forma de falar, nossa forma de ser, mediante a manifestação coletiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de acordo com essa lógica de Durkheim, o indivíduo ele não tem poder nenhum sobre a sociedade. Pelo contrário, a sociedade que controla o indivíduo. E a sociedade controla o indivíduo, né, a partir de 3 princípios que regem justamente, que caracterizam os fatos sociais. Nós estamos falando do princípio da exterioridade, do princípio da coercitividade e do princípio da generalidade, ok? De forma bem simples, esses 3 princípios, essas 3 características, identificam os fatos sociais, ou seja, identificam os conjuntos de valores e regras que orientam o nosso comportamento. O princípio da exterioridade, como o nome mesmo fala, explica o seguinte, que esses fatos sociais, essas regras, essas normas, existem independente da vontade do indivíduo. Quer dizer o que com isso? Que essas regras, quando elas foram criadas, esses valores, quando foram construídos, ninguém perguntou se você concordava. Vocês estão entendendo? Quer dizer que essas normas foram criadas independente da nossa vontade, ou seja, exteriores à nossa vontade. O princípio da exterioridade quer dizer que os fatos sociais
existem, independente da nossa vontade, independente da gente concordar ou não. Princípio da coercitividade. O princípio da coercitividade diz o seguinte, que se você não seguir esses valores, essas regras, ou seja, se você não seguir os fatos sociais, você vai sofrer a imposição de penalidades. De forma bem simples. Não cumpriu as regras que a sociedade diz que você tem que cumprir, você vai ser punido. Isso se chama princípio da coercitividade. Por fim, nós temos o chamado princípio da generalidade. O princípio da generalidade, como o nome mesmo fala, diz o seguinte, que os fatos sociais eles não servem só para uma pessoa ou outra pessoa, só para um grupo ou outro grupo. Serve para todos os membros de uma sociedade. Olhando por esse lado, quer dizer o seguinte, que nenhum indivíduo pode estar livre dos fatos sociais, porque os fatos sociais, nessas regras e valores, orientam todo mundo, abarca todo mundo, serve para todo mundo. Ou seja, tendo explicado isso, você já consegue entender um pouquinho a concepção do princípio da exterioridade, coercitividade e generalidade. Esses três princípios juntos identificam, formam os fatos sociais. Ok? Outra coisa também que Durkheim vai discutir bastante, e é um tema bem recorrente dentro da sociologia, são os conceitos de ordem e de função. Ok? Então, bora compreender. Segundo Durkheim, a sociedade seria dotada de uma ordem que direciona as partes de acordo com as funções específicas que ocorrem para sua manutenção, reprodução e seu aperfeiçoamento. O que isso significa, caso não tenham entendido? A ideia de ordem implica o quê? Especifica o funcionamento de cada componente dentro de uma sociedade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um policial e um bandido. O policial só pode prender quando alguém comete um crime. Ele não pode prender antes. Vocês estão entendendo? Porque se a pessoa não cometeu o crime ainda, ela não é um criminoso. Entende? Caso ainda não tenha ficado compreensível na cabecinha de vocês, vou entender aqui, por exemplo, o meu papel de professor. Antes de gravar essa videoaula, para poder explicar para vocês o conteúdo, eu tive que seguir um conjunto de passos, uma ordem. Primeiro eu fiz uma coisa, depois eu fiz outra, depois eu fiz outra, depois eu fiz outra, segundo uma ordem de funcionamento, até terminar na aula. Quer dizer o quê? Que o professor, para dar aula, ele primeiro planeja em casa, vem para a escola, entra na sala, faz a frequência e por aí vai. Nós temos aqui uma ordem de funcionamento, não é verdade? Já que eu falei em funcionamento, o que significa funcionamento? Aí vem um detalhe. Se você for responder que funcionamento é quando algo funciona, não está errado. Mas dentro da sociologia, significa o quê? Dentro da sociologia, a ideia de função significa quando todos realizam a sua própria função. Eu sei que parece óbvio. Então, nós podemos dizer o seguinte, qual é a função do professor? Dar aula. Qual é a função do aluno? Estudar. Qual é a função do médico? Consultar. Então, de novo, ordem significa uma sequência, ok? Que direciona o que você está fazendo. Um conjunto de ordem, onde você primeiro faz uma coisa, depois faz outra e assim por diante. Já a função, né, o funcionamento, ele é obtido basicamente quando? No conceito de função, quando você faz aquilo que você tem que fazer. Beleza? Tendo comentado isso, é interessante você entender que o conceito de função, o conceito de funcionamento, ou seja, quando os elementos que constituem a sociedade estão unidos e coesos, isso possibilita uma outra ideia que nós chamamos de coesão social. De forma bem simples, para que vocês possam entender dentro da lógica de Durkheim, coesão social ela vai ocorrer quando cada elemento da sociedade venha a atuar
de modo que os demais também trabalhem adequadamente e todos juntos constituam um organismo maior. Como assim, caso ainda não tenha ficado claro para vocês? Bom imaginar a sala de aula, pessoal, como se fosse uma sociedade. É uma sociedade, ok? Onde cada um tem sua função segundo uma determinada ordem. Beleza? Pois bem, fazer uma pergunta para vocês. Se o professor não der aula, o processo de aprendizagem dos alunos vai ocorrer totalmente sem problemas? Não, né? Se o professor, por mais que tenha preparado uma aula, feito lá, se preparado perfeitamente, ter levado uma quantidade de materiais muito bom, dinâmicas, mas se os alunos não prestam atenção, se os alunos não se importam, se os alunos não estão nem aí, vai ter aprendizagem? Também não. Então significa o que eu estou querendo dizer com isso? Para que o processo de ensino-aprendizagem dentro de uma sala funcione, todo mundo tem que trabalhar junto, na ordem correta, de acordo com sua função, para que assim haja coesão social. Vocês entendem? Para que o professor consiga dar aula perfeitamente, o aluno tem que participar, tem que auxiliar. Para que o aluno também compreenda, o professor também tem que participar. Beleza? Tendo dito isso, né, já que eu comentei a ideia de coesão social quando todo mundo cumpre a sua função e ajuda o próximo a cumprir a sua função, vem o questionamento. O que acontece, por exemplo, quando isso não ocorre? Quando um membro ou vários membros de uma determinada sociedade não cumprem a sua função ou não cumprem na ordem que Durkheim considerava correta. Ele vai criar, para explicar isso, o conceito de anomia social, que é basicamente uma patologia social. Patologia, pessoal, para aqueles que não sabem, é uma doença. Então, já que nós estamos falando de patologia social, nós estamos falando de uma doença social, ok? Essa anomia social, ela é justamente, pessoal, a contramão, a oposição da coesão social. Enquanto a coesão social vai existir quando todos os membros cumprem a sua função e desse jeito auxilia para que os outros membros também cumpram adequadamente a sua função, a ideia de anomia vai ocorrer justamente quando os membros de uma determinada sociedade não cumprem sua função ou na ordem que a sociedade considera correta. Deu para entender? Também vai existir a ideia de anomia social, de acordo com Durkheim, quando existe algo, pessoal, que não é comum na sociedade. Como assim, Lindenberg? O crime, para Durkheim, é comum. Por quê? Porque durante toda a sociedade você tem alguém que comete crime. Daí que nós temos a necessidade do policial. Vocês estão entendendo? Então, Durkheim vai considerar uma anomia social quando não existe coesão, mas também quando ocorre alguma coisa dentro da sociedade que não é comum. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine, sei lá, que uma cidade dê a louca e todo mundo na cidade cometa suicídio coletivo no mesmo momento. Vocês já escutaram algum assunto sobre isso? Não, né? Parece até coisa de filme de terror. Então, se ocorrer isso em algum momento, que Deus o livre, vai ocorrer uma anomia social. Por quê? Porque vai ocorrer uma coisa que não é comum. Deu para entender? Tendo discutido isso, outro assunto que é bem comum dentro da lógica de Durkheim são os conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. É óbvio, gente, que antes de vocês entenderem o que é solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, vocês têm que entender, basicamente, o que está em comum entre esses dois conceitos, que é a ideia de solidariedade, não é? Então, Durkheim vai definir a solidariedade como sendo o fator que garante a coesão social, como sendo o que faz os indivíduos se sentirem parte do mesmo grupo. Então, solidariedade para Durkheim é aquela cola que mantém as pessoas unidas, não importa o que seja. Beleza? É aquilo que mantém um grupo unido.
E tendo discutido isso, né, tendo discutido essa relação entre indivíduo e sociedade, ele vai buscar justamente tentar entender o que é que mantém essa sociedade unida. Ao fazer os seus estudos, ele dividiu a solidariedade em dois tipos: solidariedade mecânica, ok? E solidariedade orgânica, cada um com suas características e especificidades. Vamos começar com a solidariedade mecânica. Segundo ele, a solidariedade mecânica vai existir em um período pré-capitalista, onde a divisão social do trabalho é muito simples. Em geral, as pessoas cumprem a mesma tarefa na produção. Como as pessoas tendem a executar as mesmas tarefas, o trabalho de uma independe do trabalho da outra, uma vez que todo mundo sabe fazer o mesmo trabalho. Nesse sentido, a coesão social é garantida pela tradição, pela moral, pelos costumes, que possuem uma força muito grande, capaz de unir os indivíduos. Nessas sociedades, o direito é fundamentado na manutenção dos costumes, para garantir que sejam respeitados e que a sociedade permaneça coesa em torno dessas tradições. Desse modo, a solidariedade mecânica atua como um mecanismo baseado em crenças comuns, que possibilitam a vida em sociedade. O conceito de solidariedade mecânica possui algumas palavras-chave, como sociedade simples, modo de produção pré-capitalista, divisão do trabalho inexistente ou rudimentar, indivíduos semelhantes e interdependentes, tradição, crença e costume como cola social. Vou dar um exemplo para vocês. As sociedades nativas brasileiras, ok? Os povos originários. Segundo essa lógica de Durkheim, os povos originários se baseavam numa solidariedade mecânica. Por quê? Porque praticamente não havia divisão social, entendem? Entre os nativos. Segunda coisa, todo mundo pescava junto, todo mundo caçava junto, todo mundo plantava junto, todo mundo colhia junto. E por que eles faziam isso? Não era porque tinha uma pessoa que mandava noutra. Eles faziam porque tinham a ideia, né, se criou o conceito de tradição, costumes, moral. Um ajudava o outro porque eles se sentiam fazendo parte da mesma comunidade, fazendo parte do mesmo organismo. Eu não ajudo porque eu preciso dele. Ele não me ajuda, não é porque precisa de mim. Nós nos ajudamos porque nós consideramos isso o correto a se fazer. Uma outra coisa o outro conceito que Durkheim vai criar é o de solidariedade orgânica. Essa solidariedade orgânica, segundo Durkheim, é uma evolução da solidariedade mecânica. Como assim? Nós estamos falando o seguinte, é o fruto da complexificação da sociedade, onde os indivíduos deixam de compartilhar suas crenças, hábitos e tradições, ou seja, se tornam mais individualistas, necessitando que haja uma mudança também no modo de garantir a coesão social. Com a transformação para o modo de produção capitalista, onde quem ganha mais vale mais e tenta justamente ganhar cada vez mais em cima de quem pode menos, as tarefas vão se especializar cada vez mais. Cada indivíduo vai cumprir uma tarefa específica, sendo isso fruto, né, uma divisão social do trabalho, isso sendo fruto da Revolução Industrial, onde cada um faz uma coisa. E com essa especificação, com essa especialização dos trabalhos, nós vamos ter o seguinte: aquele indivíduo ele é o único que sabe fazer aquilo. O outro indivíduo é o único que sabe fazer a outra coisa. Como agora cada um sabe fazer só uma parte das coisas, então esses indivíduos vão precisar um do outro, vão ser dependentes um do outro. Imagine, por exemplo, na hora que alguém está produzindo um carro, uma pessoa só sabe montar o motor, ele não sabe fazer a parte elétrica. O motor vai funcionar sem a parte elétrica? Não, né? Imagine o cara que só sabe fazer a parte elétrica. Vai ter motor? Não. Vai ter o carro em si? Não. Então, para que haja, nós temos o carro, né, pegando esse exemplo, nós temos aqui a necessidade da junção, da dependência entre todos os indivíduos. Nesse sentido,
nós vamos ter um novo tipo de solidariedade que vai garantir essa coesão social. Nessa estrutura, segundo Durkheim, o papel do direito também se torna mais complexo e busca responder à criação de garantias e deveres aos quais os diferentes cidadãos possam compartilhar. Desse modo, a solidariedade orgânica se dá a partir da compreensão da sociedade como um corpo, no qual o bom funcionamento necessita de que os diferentes órgãos cumpram suas funções de forma interligada e interdependente. As palavras-chave dessa solidariedade orgânica é sociedade complexa, modo de produção capitalista, divisão e profissionalização do trabalho, indivíduos diferentes, interdependentes e interdependência. Ok? Tendo explicado Durkheim, vou comentar agora a lógica de Weber e Max Weber e como ele vê essa relação entre indivíduo e sociedade. Ao tentar analisar essa relação, Weber vai criar o conceito, a ideia de ação social. Mas o que é essa ação social? Segundo Weber, a ação social ocorre quando há uma interação racional entre os indivíduos, quando uma ação ela é reconhecida pelos demais. É quando ocorre algo proposital. Ok? Dessa forma, nós podemos dizer que nem todas as ações de um indivíduo e nem todas as suas decisões são consideradas como sociais. Não entendeu, não é? Olha só, imagine o seguinte. Num período de chuva, as pessoas estão na rua e abrem o guarda-chuva. Isso não foi uma ação social. Foi um reflexo para que a pessoa não se molhe. Beleza? Da mesma forma, você está andando de bicicleta e, mexendo no celular ou escutando música. Não faça isso, por favor. Acaba barruando com outro motorista. Isso também não é ação social. É acidente, é imprudência, é irresponsabilidade. Agora imagine o seguinte. Você está vindo de bicicleta e vê uma outra pessoa vindo também. O que é que você faz? De forma consciente, você tenta desviar do outro ciclista, correto? Essa ação de você desviar, ela é fruto de instinto? Beleza, mas você está fazendo isso de forma racional. Você está desviando para não barruar, para não se machucar e para não machucar os outros. Quando você faz algo baseando-se na sua razão, baseando-se na sua consciência, e isso gera uma relação com o outro, nós temos uma ação social. Vou dar um outro exemplo aqui, ok? Imagine o seguinte, uma criança está correndo, você vem de bicicleta ou de moto, e para que você não atropele essa criança, você decide jogar essa moto, essa bicicleta, numa cerca. Você pensou isso em fração de segundos. Qual foi o motivo de você jogar a moto ou a bicicleta na cerca? Não barruar, não atropelar uma outra pessoa. Você fez isso de uma forma racional, não fez? E você fez isso de uma forma racional, se relacionando com outro indivíduo. Nós chamamos isso de ação social. Beleza? Tendo explicado isso, eu gostaria que vocês compreendessem o seguinte. Na construção dessa teoria da ação social, a observação da realidade, segundo Weber, levou à identificação de 4 tipos de ação social. E eu quero que vocês os compreendam. Ele dividiu a ação social em ação social tradicional, ação afetiva, ação racional orientada a valores, ação racional orientada a fins. A ação tradicional, pessoal, é toda ação que é motivada pelos hábitos e pela tradição. Vou dar um exemplo. Por que você pede a bênção aos mais velhos? Porque você foi ensinado. Por que você que tem esse hábito de passar na frente de uma igreja se benze? Porque você foi ensinado. Vocês estão entendendo? Quando você foi ensinado, quando essa tua ação é baseada nessas tradições, nós chamamos de ação tradicional. Já uma ação afetiva. A ação afetiva, pessoal, ela ocorre quando ela é determinada por um estado emocional. Vou dar um exemplo. Você é uma namorada, viu seu namorado se engraçando para outra pessoa, outra menina, você lá e faz o quê?
dar um tapa nele. O que foi que motivou a tua ação, a ação do tapa? Você está se sentindo traída, ok? Foi seu estado emocional. Nós temos também a ação racional orientada a valores. Vou dar um exemplo aqui, ok? É quando você age de acordo com aquilo que você considera certo ou errado. Vou dar um exemplo. Você não acha certo roubar, então você não rouba. Você acha certo roubar, então você rouba. Você está agindo de acordo com o que você acha certo ou errado, não é? Então, nós chamamos isso de ação racional orientada a valores. Beleza? Por último, nós temos a chamada ação racional orientada a fins. É quando você faz algo se baseando de forma racional, né, em algo que você quer alcançar. É quando você pensa em todos os detalhes para conquistar algo que você quer no futuro. Por exemplo, quando você pensa em ir para uma festa, então você planeja tudo. Quando você pensa numa viagem, você planeja para onde ir, quando ir, com quem ir. Você não pensa em todos os detalhes, mas esses detalhes você está pensando justamente para poder chegar no teu objetivo final, que no caso é a festa, a praia e por aí vai. Quando isso ocorre, nós chamamos de uma ação racional orientada a fins. Beleza? Dentro desses teóricos, nós temos, por último, Karl Marx. Beleza? O pai do marxismo. Isso aqui ficou claro, não é? Até agora, está dando para compreender? Pois bem, antes de estudar a visão de Marx, precisamos entender o seguinte, que ele vai fugir à lógica de Durkheim e Weber. Por quê? Enquanto Durkheim vai dizer que a sociedade influencia o indivíduo não pode fazer nada, Weber vai dizer o contrário, que o indivíduo influencia a sociedade. Nós estamos aqui falando de dois indivíduos que pensam completamente diferente, ok? Quanto a essa relação do antagonismo entre sociedade e indivíduo. Nesse sentido, ok? Nós podemos dizer o seguinte, se a estrutura social se manifesta individualmente e se a ação social consiste dos indivíduos conforme determinada organização social, também é possível compreender a sociedade como uma totalidade, constituída pelas ações individuais limitadas por condições históricas específicas. Dito de forma bem simples para que vocês possam compreender. Segundo essa lógica de Marx, a sociedade não manda 100% no indivíduo. O indivíduo não domina 100% a sociedade. Nós precisamos de condições históricas específicas. Como assim? Em algum momento da história da humanidade, a sociedade vai mandar mais no indivíduo. Em algum momento da história da humanidade, o indivíduo vai mandar mais na sociedade. O que é que mudou? O contexto. Vocês entendem? O contexto. Mas o que é que altera esse contexto? Segundo Marx, os seres humanos só podem ser pensados com relação ao que produzem materialmente, é o que ele chama de materialismo histórico, e a própria sociedade, compreendida como resultado da ação recíproca entre os indivíduos. Caso não tenha entendido. Na antiguidade, quem vivesse em uma comunidade nômade, caçadora e coletora, seria incapaz de fazer escolhas que não fossem determinadas por sua condição material de existência. Isso quer dizer que esse indivíduo não poderia, por exemplo, reivindicar uma casa para si ou uma propriedade do que caçasse ou coletasse, já que em sua comunidade essas possibilidades não existiriam. Quem definiu as bases para analisar essa questão, ok, entre indivíduo e sociedade, tomando como medida os aspectos materiais e históricos, foi o próprio Marx, onde, segundo ele, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, e sim limitado pelas condições materiais e históricas de sua existência. Traduzindo, não tem como a gente dizer se o indivíduo tem controle sobre a sociedade ou se a sociedade tem controle sobre o indivíduo. Beleza? Quem determina isso é a relação, é a situação histórico-social. Nessa perspectiva, a base da sociedade é definida pelo modo como ela organiza a sua produção das condições materiais de existência, ou seja, quem planta o alimento, quem constrói as casas. Isso não quer dizer que a sociedade também não seja constituída por outros aspectos, como cultura, religião e etc. Entretanto, tais manifestações se constituem a partir da base material que organiza
a vida econômica da sociedade. Lindenberg, me parece que esse é o mais confuso, é o mais complexo. Não necessariamente. É claro que falando só assim, dá uma confusão na cabecinha de vocês. Mas bom entender o seguinte. Primeiro ponto que eu quero que vocês guardem sobre Marx. Ele diz o seguinte: não tem como eu afirmar 100% que a sociedade manda no indivíduo. Não tem como eu acertar 100% que o indivíduo manda na sociedade. Por quê? Porque essa relação entre indivíduo e sociedade vai mudar ao longo da história. Beleza? Ponto. Segundo ponto que vocês têm que aprender sobre Karl Marx é que Marx ele vai levar muito em conta a questão da produção. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O modo de produção dos povos nativos, os povos originários aqui do Brasil, era o quê? Era uma lógica comunal, onde eles desconheciam a propriedade privada. Se eu pescava, era para todo mundo. Se eu colhia, era para todo mundo. Se eu caçava, era para todo mundo. Então, se a lógica da minha sociedade não acredita, não tem esse pensamento de propriedade privada, então eu, como indivíduo, nunca vou pensar em que pescar só para mim, colher só para mim. Vocês estão entendendo? Porque a minha sociedade não se baseia nesse tipo de produção, o tipo de produção individualista, o tipo de produção capitalista. E já que eu falei do capitalismo, vou pensar a lógica do capitalismo. Qual é a lógica do capitalismo? Uns podem mais, outros podem menos. Uns são mais ricos e outros são mais pobres. Uns podem comprar mais, uns podem comprar menos. E por mais que nossas leis digam que todo mundo é igual, na prática nós sabemos que não é. Uns valem mais e outros valem menos. E normalmente quem vale mais é quem tem mais dinheiro. Deu para entender? O que é que mudou de uma sociedade para outra? A forma como as sociedades organizam aquilo que elas produzem. Beleza? Ok? Levando em conta esse conceito, Marx vai criar o conceito de classe social. O que é essa ideia de classe social? De forma bem simples, as classes sociais fazem referência a uma posição que o indivíduo tem dentro da sociedade de produção. Como assim? Quem controla os meios de produção, nós chamamos de burguesia, ou quem simplesmente só tem a sua força de trabalho, ou seja, só trabalha, nós temos o proletariado. E Marx vai dizer que a relação entre essas duas classes é de antagonismo, ou seja, um tentando controlar o outro. Beleza? Tendo terminado isso, eu quero discutir por último com vocês o conceito de socialização. Está bem pertinho, nós só temos uma folha e pouquinho. Eu sei que já está com quase 1 hora, mas infelizmente é muita coisa, beleza? Mas estou tentando fazer com que seja de uma forma bem simples para vocês. Pois bem, a sociedade ela é uma construção humana, isso é fato. Entretanto, o ser humano também é resultado do meio social a qual estão inseridos. Isso é estudado pela sociologia de acordo com o conceito de socialização. Lindenberg fala de uma forma diferente o que é socialização? Pois bem, meus queridinhos, socialização é o processo de assimilação das normas e códigos sociais pelos indivíduos. Ou seja, quando desde criança nós aprendemos o que a gente pode ou não pode fazer, nós chamamos isso de socialização. E aqui é uma coisa que eu quero que vocês guardem. A socialização, ela não vai existir só quando nós somos criança. Ela vai existir por toda a nossa vida. Ela vai iniciar na nossa infância, mas vai permanecer por toda a nossa vida. Não esqueçam, socialização é o processo de assimilação de normas e códigos sociais. Ou seja, é quando você aprende o que pode ou não pode fazer. Beleza? Tendo explicado isso, nós temos 2 tipos de socialização. A socialização primária e a socialização secundária. A socialização primária se baseia nos contatos caracterizados por alto grau de afetividade, que constitui relações diretas e de forte proximidade entre os integrantes. Ocorre principalmente na infância, e a família é o melhor exemplo. Essa socialização primária, gente, é basicamente quando nós temos uma mistura, ok? Entre a assimilação de normas, mas essa assimilação de normas nos é feita por pessoas que têm afetividade com a gente, têm sentimentos com a gente, têm uma relação direta com a gente,
tem uma relação de proximidade, vocês entendem? Por isso que isso vai ocorrer primeiramente na nossa infância e primeiramente na nossa família. Então, socialização primária é quando a gente começa o processo de assimilação dessas normas, que vai ocorrer na nossa infância, principalmente com a família. Depois, nós temos o quê? A socialização secundária. A socialização secundária, ela pode ser entendida como a socialização iniciada ao final da infância e que continua pelo resto da vida. Ao contrário da socialização primária, aqui os agentes de socialização são mais diversificados, com novas realidades sociais acontecendo nos espaços sociais, fora da família nuclear, ou seja, fora daquela família, pai, mãe, ou pelo menos daqueles parentes que você tem contato mais próximo, tipo se você é criado por uma avó, por um tio. Então, revisando, socialização primária vai ocorrer na infância, na família nuclear, que é onde você vai aprender inicialmente o que pode ou não pode dentro de uma sociedade. Socialização secundária vai ocorrer depois da infância e fora da família, onde normalmente não há essa relação de parentesco. Quer dizer o seguinte, vocês na escola vocês experimentam um exemplo de socialização secundária, beleza? Tendo discutido isso, né, já que eu comentei dentro da questão da socialização secundária a ideia dos agentes de socialização, eu quero discutir uma coisinha com vocês. Alguns conceitos. Nós já estamos bem perto de terminar. Nós estamos falando dos agentes de socialização e dos mecanismos de socialização. Pessoal, os agentes de socialização são aquelas pessoas que são responsáveis por te ensinar as normas, por te ensinar as regras. Isso pode ocorrer dentro da família, escola, professores, polícia, vizinho enxerido. Quer dizer o seguinte, qualquer pessoa que te ensine as normas e as regras é um agente de socialização. Quando você, se tiver um irmão mais novo, e você ensina para ele o que ele pode ou não pode fazer, você também está sendo um agente de socialização. Deu para entender, né? Agentes de socialização são responsáveis pelos ensinamentos das normas e códigos. Já os mecanismos de socialização são todos os elementos sociais que têm como objetivo conduzir o conjunto das ações individuais para limites relativamente previsíveis, podendo assim identificar qualquer comportamento fora do padrão e imediatamente exercer coerção para sua adequação. Não entendeu, não é? Então, bora lá. Os mecanismos de socialização são formas que garantem que os indivíduos vão seguir as normas e os padrões sociais. Beleza? Quer dizer que os mecanismos de socialização são mecanismos que vão te obrigar, de uma forma ou outra, a seguir as normas. Ok? Dentro desse sentido, nós temos dois tipos de mecanismos. Nós temos os mecanismos de controle social legal e nós temos os mecanismos puramente sociais. Os mecanismos de controle social legal são as leis, as normas, e essas normas são normas tipo na escola, como você não pode sair na hora que quer, ter que usar farda. Por quê? Porque existe uma lei, existe uma norma que diz isso para você, beleza? Já, por exemplo, as normas sociais em si, elas são apenas normas coletivas sociais, não tem previsão legal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Não matar. Existe uma lei que diz que não pode matar. Então, se você mata, você é preso pela polícia. Isso é um mecanismo de controle social, beleza? A prisão, um mecanismo de controle social legal. Ah, mas eu não matei, mas eu chego sempre tarde da noite, bêbado, e meus vizinhos começam a falar, me chamar de alcoólatra e não querem mais saber de mim. Isso é um exemplo de mecanismo social, de controle social, beleza? Mecanismo de controle social legal, leis e normas. Mecanismo de controle social são apenas normas, ok? Tendo discutido isso, outro conceito que eu quero que vocês aprendam é a ideia de identidade social. É um sentimento que o indivíduo tem para se enquadrar a um determinado grupo social. Por exemplo, você se vê como aluno da EP, porque você estuda na EP, tem amigos da EP, então, você se vê fazendo parte, é a tua identidade social. Vocês estão entendendo? De novo, identidade social é quando
há um sentimento de um indivíduo que faz com que ele se enquadre dentro de um determinado grupo. Por exemplo, por que você é flamenguista? Porque você gosta do Flamengo. Então você tem uma identidade social com os flamenguistas. Deu para entender? Se você é corintiano, por que você é corintiano? Porque você torce para o Corinthians. Então a tua identidade social, você torce para o Corinthians e você se vê fazendo parte da torcida do Corinthians porque torce para o Corinthians. Deu para entender o que é identidade social? É aquele sentimento que faz você querer fazer parte de um determinado grupo. Para terminar esse estudo, eu quero que vocês entendam o seguinte: os conceitos de grupo social e instituição social. Primeiro, vamos para a ideia de instituições sociais, beleza? As instituições sociais, pessoal, não precisam ser uma estrutura, um prédio, tijolo, parede. Não, ok? Precisam sim ser um padrão amplamente aceito, que tenta atender às necessidades criadas pelos grupos humanos ao longo do tempo, ou seja, são um grupo de padrões culturais e sociais estabelecidos. Então, aquele padrão comportamental, aquele padrão social, ou seja, como você se vestir, como você falar, como se comportar, como andar, esse conjunto de situações, esse conjunto de padrões, nós chamamos de instituições sociais. Beleza? Mas aí vem um detalhe. As instituições sociais são esses padrões, mas são também aquilo que alimenta esses padrões. Vou dar um exemplo. A escola, a polícia, beleza? São exemplos nesse conceito de instituições sociais. Por quê? Porque eles garantem a perpetuação de determinados padrões que a sociedade aceita. Ok? De novo, instituições sociais fazem referência a um padrão que é aceito pela sociedade. Um padrão que faz referência à cultura, à sociedade em si, a comportamento e assim por diante. Beleza? Por último, nós temos os conceitos de grupo social. Pessoal, grupo social, de forma bem simples, faz referência a um conjunto de pessoas que possuem interesses em comum. E por terem interesses em comum, podem se relacionar. Nesse sentido, nós temos 3 tipos diferentes de grupo social. O grupo social primário, o grupo social secundário e o grupo social intermediário. Beleza? O grupo social primário se baseia na pessoalidade, na identificação. Não é necessário ninguém obrigar ou ter regras que regulem essa relação. Vou dar um exemplo. Você com teu amigo. Você sabe o que tem que fazer, o que precisa fazer, como fazer, e não tem uma regra que diz que você tem que fazer desse jeito, não. Então, quando você se relaciona com esses amigos, nós estamos falando de um grupo social primário, beleza? Grupo social secundário se baseia em relações que se pautam pela impessoalidade, onde a convivência é regida por regras e normas formais de organização, sendo que tais normas dizem o que deve ser feito para garantir essa relação. Vou dar um exemplo aqui. Você chegou na escola agora, não conhece ninguém, e o professor te obriga a fazer um trabalho com outra pessoa que você não conhece. A tua relação dentro daquela dupla, dentro daquele grupo, é uma relação social secundária, porque não há pessoalidade. Vocês estão entendendo? Vocês não são amigos, não tem intimidade, você está ali porque está sendo obrigado. Beleza? Por último, nós temos os grupos sociais intermediários. De forma bem simples, pessoal, ocorre, geralmente, quando a relação se inicia de forma impessoal, regido por regras, mas aos poucos vai surgindo um sentimento de pertencimento, desenvolvendo laços de solidariedade. Vou dar um exemplo. Você começa a trabalhar numa empresa, não conhece ninguém, mas você é obrigado a se relacionar bem com elas. Isso é um exemplo de um grupo social primário ou secundário? Secundário. Mas com o passar do tempo, você começa a fazer amizade, começa a se relacionar bem com aquelas pessoas e não precisa mais de uma regra para te dizer como tratar teu colega de trabalho. Aquela relação impessoal se transformou em pessoal. Então nós chamamos isso de quê? Grupos sociais intermediários. Então nós podemos dizer, pessoal, que há aí um meio termo. Vocês estão entendendo? Você vai ter, se você criar um mapa mental, você vai ter grupo social primário,
grupo social intermediário e grupo social secundário. Detalhe, para a gente terminar. Em um mesmo ambiente pode haver esses 3 tipos de grupo social. Por exemplo, dentro de uma sala de aula. Dentro de uma sala de aula tem alguém que é muito amigo seu, muito amigo mesmo. Então, você com aquela pessoa, você forma um grupo social primário. Mas aí o professor te obriga a fazer um trabalho com quem você não gosta muito. Então, um grupo social secundário. Mas aí, com o passar do tempo, você passa a gostar dessa pessoa. Grupo social intermediário. Deu para entender? Beleza? Tendo comentado isso, por último, eu gostaria que você entendesse o conceito de interação social. Interação social é o conjunto de influências recíprocas desenvolvido entre indivíduos de uma determinada sociedade, de forma bem simples. Interação social é quando você influencia alguém ou é influenciado por outra pessoa. Pessoal, eu sei que a aula ficou um pouquinho grandinha, né? Mais ou menos 1 hora, mas é porque era muita coisa, beleza? Estudem de forma lenta, fragmentada, eu vou deixar tudo bem divididinho para facilitar a vida de vocês. Tchau, tchau, até a próxima.